baixar aqui um pouquinho. Para quem está chegando agora, seja bem-vinda. Estamos estudando uma série de provérbios. Hoje a gente vai ler o capítulo 6. É um capítulo que fala muito, que nos ensina muito. Provérbios, a gente está estudando desde a semana passada. É um livro da sabedoria, um livro onde toda a família deveria ler junto esse livro. Então eu sempre recomendo que vocês façam essa leitura em família. Façam uma vez na semana um estudo bíblico e comecem por provérbios, porque para os filhos tem muita sabedoria aqui dentro. Então a gente aqui ensina como você deve agir, o que você não deve fazer, o que você deve fazer. Então são assim palavras muito objetivas, né? Então Provérbios é um livro muito fácil de se ler e muito fácil de entender também. Então é uma dica que eu dou sempre. Provérbios foi escrito por Salomão, que foi um rei e um dos maiores sábios que já passou pela face da terra. Ele tinha muita sabedoria, nunca se viu ninguém até hoje tão sábio como Salomão. Ele escreveu mais de 3.000 provérbios. Só que aqui no livro de provérbios tem 910, se eu não me engano. Então existe muito mais que não estão compilados aqui. Mas, e o que quer dizer provérbios? Provérbios antigamente, né, sempre era usado muitos provérbios porque são pequenas frases que querem dizer muita coisa, que definem muitas vezes o que você não deve fazer, o que você deve. Então, provérbios era muito usado, antigamente até hoje, né? Nós temos muito provérbios populares hoje. Quer ver um exemplo de um provérbio popular? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? O que você já entende? Então, você já entende que quer dizer isso, né? Que às vezes você precisa de alguma coisa, mas você mesmo que sabe não faz, né? Não usa, porque a casa é do ferreiro, mas o espeto não é de ferreiro, o espeto é de pau. Então, esse é um provérbio. Então vamos lá, vamos começar aqui a nossa leitura. E hoje o versículo 6. Todas as outras ficam gravadas lá na grade do Rios, tá? Se você quiser assistir. Se você puder, compartilhe essa live. É uma live de muita sabedoria, tá? O tema dela aqui fala advertência contra a insensatez. Então nós vamos falar sobre isso. Meu filho. Então a maioria dos versículos começa assim, meu filho, que tá falando para nós, né? Se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se. Insista, incomode o seu próximo. Então, aqui, ele está falando da questão de você ser fiador de alguém. Então, aqui está nos ensinando que nós não é que não devemos ser fiador, nós temos que analisar muito essa questão de ser fiador de alguém. Então, se você, às vezes as pessoas vêm e te pedem para ser fiador, você tem que analisar, porque muitas vezes você vai cair numa armadilha. Então, vou ler de novo, ó. Se você serviu de fiador do seu próximo para alguém, com um aperto de mão, empenhou-se por um estranho, quer dizer, deu sua palavra, né? Confirmou assim, deu a sua palavra, falou, não, eu te ajudo, eu vou ser o seu fiador, empenhou-se por um estranho, que é uma pessoa que não é parente, nada, e caiu na armadilha, ou seja, você foi enganado, você foi lá de fiador, a pessoa, né, você foi com a maior boa vontade, a pessoa pediu para você ser fiador, você lá e fez isso, e você caiu em uma armadilha, né, a armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, se você se comprometeu com alguém e foi lá e fez um acordo, falou que ia ser
ia ser fiador, você está prisioneiro, porque você deu a sua palavra. Aí fala, então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se, insista, incomode o seu próximo. O que acontece? Vou continuar para concluir. Insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Então, todo esse bloquinho aqui de versículo do 1 até o 5 está falando referente a você ser fiador de alguém. Eu já assim, presenciei alguns casos, né, até dentro da minha família, que teve problemas seríssimos em ser fiador de alguém, né? Eu lembro que meu pai conta essa história. Ele foi fiador uma vez de uma pessoa, de um amigo que pediu para ser fiador. Bom dia, quem tá entrando, para ser fiador de uma pessoa. Ele foi lá, fez, mas só que essa pessoa não pagou. Ela não pagou e aí meu pai teve que arcar com toda a responsabilidade da dívida da pessoa. Então aqui, olha como o Provérbios é maravilhoso, está ensinando como você deve agir nestes casos. Por isso que eu amo Provérbios, porque tudo está aqui, como a gente deve agir, como a gente deve proceder. Então, quando fala da questão de ser fiador de uma pessoa, e aí você perceber que a pessoa não pagou a dívida e você ficou com a dívida, porque fiador é isso. Se a pessoa não paga, você que paga. O que aqui está falando para você fazer? Vai lá, humilhe-se, insista, né, incomode a pessoa, vai atrás e tenta, não estrague seu sono, não fique sem dormir, né? Mas assim, não descanse enquanto você não resolver isso, não resolver. E livre-se como a gazela se livra do caçador. Uma gazela, para se livrar, ela tem que ter muita força, né? Então, com toda a tua força, se livre. Então, na verdade, aqui tá falando para você não entrar nisso. Não entrar nisso, porque você vai se prejudicar. A gente, agora sim, hoje em dia quase é difícil, né? A gente já ouviu falar tanto de tantas pessoas que entraram, assim, se prejudicaram. Então hoje é difícil você aceitar ser fiador de alguém, né? A não ser que você conheça muito, seja um parente. Hoje as pessoas, para alugar um apartamento, pedem fiador. Então, às vezes, assim, às vezes tem um parente que você conhece muito. Agora, uma pessoa que você não que é amigo, você pode perder o amigo. Então, aqui tá falando para não entrar nisso, porque você pode se dar mal. Então, olha só como o Provérbios é atual, né? Então, tenta não ser fiador de ninguém para não se prejudicar. Vamos seguir agora, versículo 6. Observe a formiga. Agora falando da formiga, gente. Eu acho bárbaro esse bloquinho também que vai falar agora sobre preguiça. E vai dar a formiga como exemplo. Então, olha só que riqueza que tem aqui. Observe a formiga. Deixa eu baixar um pouquinho mais, tá me atrapalhando aqui. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Você já observou uma formiga? Você já viu aquelas formiguinhas que você vê que estão carregando folhinha, que vão, vai, vem, o dia inteiro elas ficam carregando folhinha, elas montam os ninhos delas tão rápido, né? Um montinho lá, às vezes super rápido. Reflita nos caminhos delas e seja sábio. Ela não tem nem chefe, tá falando da formiga, nem supervisor e nem governante. E ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita, ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade sobreviverá como um homem armado sobre você. Então, aqui está falando claramente, né, para nós ficar atentos na questão de a gente trabalhar e guardar. Então, aqui está falando uma visão do futuro. Então,
A sabedoria aqui é você trabalhar e guardar como a formiga. Ela trabalha no verão, porque no inverno ela tem suprimento. Então, assim também foi José do Egito, né? Quem já leu a história de José, ele guardou o alimento e quando veio a fome, que foi 4, 5, 7 anos de fome, ele tinha suprimento e ele pôde abastecer toda a região. Então, isso é ter sabedoria. E aqui tá falando, reflita, né? Faça como as formigas. Então, e não é só na questão também, gente, aqui que eu vejo, na questão de você guardar os seus suprimentos, guardar suas provisões, mas também para um futuro, né? Você ter para um futuro. Bom dia! Para você ter um futuro com coisas que você tem que, não é? As pessoas trabalham e gastam, trabalham, ninguém guarda nada, ninguém se preocupa com o futuro. Então aqui está falando para nós sermos como as formigas que trabalham no verão e guardam seus suprimentos para o inverno. É uma dica que ele está dando para nós sermos assim. E aí eu penso também na questão do relacionamento com Deus. Nós também temos que ter essa provisão, né? Hoje, o relacionamento que nós temos com Deus hoje, nós estamos o quê? Esperando o futuro com esse relacionamento. Então, as pessoas vivem muito hoje, né? Falam, viveu hoje, o hoje, e não pensa no futuro. Tudo que a gente faz aqui, a gente tem que sempre pensar no futuro. Então, desde trabalho, guardar uma provisão, né? Guardar um pouco de dinheiro para momentos difíceis que você pode passar, e também no relacionamento com Deus, que o nosso relacionamento diário com Deus, nós estamos o quê? Guardando o nosso futuro, o futuro que nós vamos ter com Deus. Então é bem interessante esse bloquinho também falando sobre isso. Então, e depois ele fala, até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Aqui já está falando da procrastinação, né? Com as pessoas que não evoluem, que ficam sempre na mesma, que não fazem nada, que não buscam nada, que não prosperam, que ficam parados no tempo. Quando se levantará do sono? Quando que você vai agir? Quando que você vai prosperar? Você sabe, tem pessoas que vivem sempre na mesma, estão sempre no mesmo lugar, não prosperam. Tirando uma soneca, dormindo, né? Cochilando um pouco, cruzando um pouco dos braços, assim, aquela pessoa que deixa a vida me levar e vive, né, no mundo da lua, não vai atrás, não é preguiçoso mesmo. Então aqui tá falando sobre isso. A sua pobreza, aqui tá falando, olha, a sua pobreza, a sua improdutividade, né, o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. Então aqui tá bem claro falando, se você não se mexer, se você não sair do lugar, ficar aí esperando as coisas acontecerem, a pobreza surpreenderá. Não tem como você, se você procrastina, falando muito sobre a procrastinação aqui, muito, né? Se você é uma pessoa procrastinadora, que vai esperando acontecer, que não vai à luta, que não faz, que não acontece, que tá sempre na mesma, a pobreza o surpreenderá. Então, gente, é maravilhoso Provérbios, né? Porque fala realmente as coisas como tem que ser. E continuando, então aqui, para quem é procrastinador, esse bloquinho aqui é perfeito, né? Porque aqui Deus falando, você precisa agir, você precisa fazer, você precisa se mexer. Até quando você vai dormir? Às vezes, eu tenho o costume de acordar muito cedo, porque as primeiras horas do dia eu me dedico ao Senhor. Então, eu acordo, né, me lavo meu rosto, tudo, depois eu vou orar. Essa é a minha primeira coisa do dia. Já vou fazer o que eu preciso fazer. E às vezes, quando acontece de eu dormir muito tarde, por algum motivo, porque eu não gosto de dormir tarde, eu no máximo 10 horas já estou dormindo, né? Para poder acordar cedo. Eu acordo 5 horas da manhã, 5h30, para poder fazer tudo que eu preciso fazer. Então, se algum dia eu durmo mais tarde, aí de manhã, assim, dá aquele sono. Eu falo, eu queria dormir mais um pouco. Mas aí eu lembro desse versículo aqui, ó. Até quando você vai ficar deitado aí preguiçosa? Né? Então, a gente precisa... Por isso que a gente precisa ler a palavra de Deus, porque aqui está toda a sabedoria e como devemos viver.
É maravilhoso. E vamos para o próximo, agora, bloquinho aqui do versículo 12. O perverso não tem caráter. Anda de um lado para o outro, dizendo coisas maldosas. Pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar. Planeja sempre o mal e semeia discórdia. Por isso, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído irremediavelmente. Então, aqui está falando das pessoas que são golpistas. Então, evitar, né, você se relacionar com pessoas assim, com pessoas perversas, sem caráteres. E como tem pessoas assim. Então, você precisa prestar atenção com quem você está andando. Se você vê uma pessoa dessa maneira, não é uma boa amizade para você. Então, se afaste de pessoas assim, né? Olha só, qual é o fim dessa pessoa? Tá aqui. Então, não tenha dúvida que uma pessoa que não tem caráter, que é uma pessoa que não é uma pessoa do bem, ela que planeja discórdia, né? Planeja o mal, por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. Com certeza não vai acabar bem. Está aqui na palavra. Então essas pessoas têm um final trágico, mais cedo ou mais tarde. A não ser que se arrependa, né? Então, de um golpe será destruído irremediavelmente. Então, não ficará sem castigo. Então, toda pessoa que é perversa, que é má, ela vai ter o castigo dela, com certeza, tá? Como 2 mais 2 são 4. Continuando, versículo 16. Olha quanta sabedoria nesse capítulo só, gente. Quanta sabedoria. Por isso que eu falo. É fácil de entender. Você precisa ler isso com sua família, com seus filhos. Porque aqui você já vai criando nos seus filhos a consciência do certo e do errado. O que acontece se uma pessoa cresce sem caráter? Aqui está falando qual é o final de uma pessoa sem caráter. Uma coisa que eu sempre falei para os meus filhos, desde pequeno, eu falava em oração e sempre dei essa educação para meus filhos. Seja uma pessoa de caráter. Tenha caráter. Ah, mamãe, o que é caráter? Vai lá eu explicar o que é caráter. Então, quando você lê uma passagem como essa com seus filhos, eles vão começar a pensar, né, que ser uma pessoa sem caráter vai ter castigo, tá aqui. Então a palavra é essa, muito clara, por isso a importância de estar lendo Provérbios com sua família, com seus filhos. É um livro que não pode passar em branco na sua casa com seus filhos, tá? Continuando, versículo 16. As 6 coisas, olha que preciosidade isso aqui. As seis coisas que o Senhor odeia. O Senhor odeia. E 7 que ele detesta. Vamos ver o que o Senhor odeia e o que o Senhor detesta. Primeiro, olhos altivos. Olhos altivos é o quê? Orgulho. Aquela pessoa orgulhosa, que se acha melhor, que é acima de tudo e qualquer coisa. Então, o Senhor odeia pessoas assim, orgulhosas. Que o Senhor ama? Pessoas humildes. Então, a gente precisa cuidar muito dessa parte, porque às vezes o nosso coração, como eu falo sempre, é enganoso. Às vezes a gente quer se orgulhar de coisas que a gente acha que é bonito, mas não é. A gente precisa cuidar muito nessa área do orgulho, porque nós somos pessoas, a questão de a gente querer sempre, né, mostrar para o outro, falar, se orgulhar do que fez. Não, a gente não deve ser pessoa, a gente tem que ser humilde. Jesus foi humilde o tempo da vida dele inteira. Olha, Jesus, ele foi humilde. Então, o orgulho aqui, Deus odeia. Não, se você tem uma pontinha de orgulho aí dentro de você, comece a pedir em oração que Deus tire esse orgulho de dentro de você. Que o orgulho não te leva. Deus lembra agora, a partir de agora, você vai lembrar que Deus odeia o orgulho. Deus odeia pessoas orgulhosas.
Então, você vai começar a prestar mais atenção quando você for tomado por algum orgulho, por alguma coisa que você fez, que você se sente, você se acha, você lembra que Deus odeia isso, tá? São palavras pesadas, mas são necessárias. Outra coisa que Deus odeia, língua mentirosa. Oh, meu Pai, como é odiado a quem mente. E assim, a mentira destrói, né? Destrói muita coisa. E não é mentira, às vezes é uma mentirinha pequena, às vezes tão inofensiva, às vezes pode destruir uma vida, uma família, relacionamentos. E a mentira é engraçado, que ela tem uma característica que eu sempre falo. Às vezes você não tem o hábito de mentir. E aí você começa a fazer algumas mentirinhas bobas. Sabe, mentirinha bobinha, assim, que você acha que não tem efeito. E aí você começa. E aí isso se torna, porque a mentira não vem de Deus, né? A mentira vem do diabo, que o diabo é o pai da mentira. Então você começa com mentirinhas bobas, quando você vê, você já está aumentando essas mentiras, você já está falando mentiras maiores. Então qualquer mentira, mentirinha, mentirona, você não começa, porque uma mentirinha boba às vezes que você fala, vamos dar um exemplo assim, por exemplo... deixa eu ver. Vou dar um exemplo bem bobo, assim. A pessoa manda mensagem: oi, tudo bem? Bom dia. Que horas você acordou hoje? Só assim, conversando com alguém. Aí você acordou, tipo, 7 horas. Aí você fala: acordei 6. Porque tá com vergonha de falar que acordou tarde. Sabe assim, umas mentirinhas bobas? Então, porque assim... é uma mentirinha. Mentirinha bobinha, não, tá tudo bem. Gente, é ali que começa se instalar um pecado dentro de você. Então não importa se é mentirinha bobinha, se não é mentira. É mentira, não é verdade. Então repreenda. Se você se sentir na tentação de falar qualquer mentirinha que seja para qualquer pessoa, repreenda em nome de Jesus. Porque é aí que começa. É aí que começa. E mentira é horrível quando você descobre que alguém está mentindo para você. Quando você vê claramente que aquela pessoa está mentindo para você. É decepcionante. Né? Você se sente traído, traída. Então, e é uma coisa que Deus aqui fala, que Deus odeia. Então, mentiu, você está fazendo algo que Deus odeia. Tá? Mãos que derramam sangue inocente. Então aqui pessoas que matam inocentes, né? Aqui a violência. Então Deus também detesta isso. Coração que traça planos perversos. Então pessoas maquiavélicas, pessoas que fazem tudo pensando, né, nelas, pensando que vai prejudicar seu próximo. Então aquele coração perverso mesmo, né? Aquele coração de pessoa de mau caráter, que traça planos perversos. Deus odeia isso. Pés que se apressam para fazer o mal. Então, pessoas, né? Pessoas que são aqui sem caráter, maldosas, que fazem o mal. Então, Deus odeia isso também. Então, eu lembro que eu falei, são 6 coisas que Deus odeia. E aqui, ó, a testemunha falsa, mais uma, agora nós falamos 5, agora a 6ª. A testemunha falsa que espalha mentiras. A testemunha falsa que espalha mentiras. Então aqui de novo falando da mentira, né? Aquela pessoa que é uma testemunha, que vai lá e testemunha, mas tá mentindo. Que ela viu, que ela não viu, e ela tá falando que viu. Então essa é uma testemunha falsa. Então você dá testemunho de uma coisa que não aconteceu. Então isso Deus também detesta, é o 6º. E agora o 7º que Deus odeia. Na verdade ele odeia 6. E a 7ª coisa que ele detesta é aquele que provoca discórdia entre irmãos. Aquele que provoca discórdia entre irmãos. Então, a pessoa aqui entra a fofoca, né?
quem gosta de fofocar, falar mal do outro, colocar o outro contra o outro, sabe? Aquela pessoa que vai ali e como a erva daninha e fica assim, ou senão você está escutando uma fofoca, está escutando, isso se dá muito almoço de família, vamos dar esse exemplo, né? Você vai almoçar em família, aí tá todo mundo na mesa, aí começa a falar do fulano, aí um fala daqui, o outro fala de lá e mete o pau no fulano, e fala mal do fulano, e você ajuda, ou você ouve e não fala nada. Então você está sendo conivente com o que você está ouvindo. Ou você dá uns pitacos, né? Fala, aí a pessoa fala mal do outro, a outra fala mal daquela pessoa, e vocês ficam falando mal da pessoa, e você tá ali junto, pondo lenha na fogueira, falando mais mal, para aumentar ainda essa discórdia entre irmãos. Ou falando mal da outra pessoa, sabe? Às vezes nem é uma coisa tão relevante, você vai lá e fala para provocar ainda mais a ira entre as pessoas, a discórdia entre as pessoas. Então, Deus detesta isso. Então, não seja essa pessoa. Nós temos que ser pessoas que promovemos a paz e não a discórdia. E tem pessoas que gostam de promover discórdia, né? Vão lá e dão pitaco e falam, o outro falou isso de você, o outro falou, sabe? Não, nós não podemos ser assim. Se você ouvir alguém falando mal de uma pessoa, você tenta promover a paz. Não vai lá e conta para promover mais discórdia ainda. Isso Deus detesta. É a 7ª coisa que Deus detesta. Olha o peso dessa palavra. E eu conheço muita gente assim. Todo mundo talvez já foi assim na vida, né? Porque as pessoas gostam de uma fofoca, gostam de falar mal do outro, gostam de ver o circo pegar fogo. Sabe aquelas pessoas que gostam de ver o circo pegar fogo? Tá falando aqui. Aquele que provoca discórdia entre irmãos. Então nós temos que promover a paz, tá? Não distorcer as coisas, não fofocar. E se você ouvir alguém falando mal do outro, você tem que promover a paz, não ir lá e contar pro outro para deixar a coisa ficar pior ainda, tá? Então essa é a 7ª coisa que Deus detesta, tá? Então esse bloquinho aqui do 16, o versículo 16 ao 19 é perfeito, tá? As 7 coisas que Deus detesta. Vamos continuar, já estamos quase finalizando. Seja bem-vindo quem está entrando. Hoje estamos lendo Provérbios 6. Agora, a advertência contra o adultério. De novo, aqui em Provérbios está falando sobre o adultério. Nós já falamos no capítulo 5, né, que a gente estudou sexta-feira, e hoje vai falar de novo sobre o adultério. Meu filho, versículo 20. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino da sua mãe. Então, aqui já está falando para os filhos. Amarre-os sempre junto ao coração e ate-os ao redor do pescoço. 22. Quando você andar, eles os guiarão quando dormir, o estarão protegendo, quando acordar, falarão com você. Então aqui falando sobre que a gente tem que ouvir os pais, né? Obedecer os mandamentos dos nossos pais, que vão sempre estar nos protegendo. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz. Olha que forte. O mandamento é lâmpada, né? O que é a lâmpada? Que ela ilumina. E a instrução é luz. E as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Então, por isso que nós temos que saber. Aqui está falando dos mandamentos. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana, e não cobice em seu coração a sua beleza e nem se deixe seduzir por seus olhares. Então aqui está falando, gente, da questão da mulher imoral. Daquela mulher, aqui eu falo muito da questão da mulher, a mulher que é imoral, aquela mulher que não tem nada de ser uma pessoa justa, correta, né, íntegra, é aquela pessoa leviana, aquela pessoa pervertida. E aqui está falando muito da questão até da postura dela, como se comportar e como se vestir, porque como fala aqui, ó,
eles o protegerão da mulher imoral, os mandamentos, né? E dos falsos elogios da mulher leviana. Aqui, essa mulher leviana é aquela mulher pervertida, aquela mulher que é provocativa, aquela mulher que é sedutora o tempo inteiro, porque ela quer sempre despertar o olhar dos homens. Então, é por isso que a gente tem que sempre nos vestirmos assim decentemente. Porque aquelas mulheres que se vestem de uma maneira que querem que o outro olhe, que querem que o outro cobice, com roupas degotadas, né, mostrando os peitos, e roupa curta, e toda assim sexy, aquela mulher que ela provoca olhares dos homens. Essa é uma mulher, aqui fala, imoral, porque ela está provocando olhares, e isso não é de ser uma pessoa íntegra, tá? Então essa maneira de se comportar e de se vestir fala muito sobre você. Isso está dentro da nossa identidade. Então como é o nosso comportamento? Como que nós nos colocamos, né, diante das pessoas? Porque a gente, quando olha uma pessoa, a gente, né, vê a forma que ela está se vestindo, a forma como ela se comporta. Isso diz muito. Às vezes a pessoa não abre a boca, mas você olha para a pessoa, você já tem uma imagem dela. A primeira impressão que a gente tem de uma pessoa, quando a gente olha a pessoa, às vezes ela não abre a boca. Então, é sobre a tua imagem pessoal, como você se coloca. Então, aqui fala sobre isso. E aí fala, não cobice em seu coração a sua beleza. Então, tanto o pecado para a mulher que se comporta de uma forma imoral, né, como o homem que olha e cobiça, porque já aqui fala que você não peca só no ato, o homem peca, a mulher também, quando já cobiça a pessoa, já está praticando o pecado. Você não pode cobiçar, isso é um mandamento, a mulher do próximo, né, o homem do próximo. Então fala, não cobice em seu coração a sua beleza da mulher e nem se deixe seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Então aqui está falando, a mulher adulta, a mulher prostituta, ela vai atrás do pão, ela se prostitui por causa do pão, mas a mulher adúltera, ela acaba com vidas preciosas, às vezes acaba com o relacionamento dela, ela acaba com a família dela, ela acaba com a família do outro. Então aqui não está dizendo um é pior que o outro, mas a mulher adúltera, ela também, talvez seja, não tem desculpa. A prostituta tem a desculpa porque ela está indo lá atrás do pão, mas a adúltera não tem desculpa, tá? Então é realmente algo que aqui Deus está falando para não ser e não fazer isso. Então não ser adúltera. E a mulher imoral, na questão de você, do seu comportamento, ser um comportamento de uma mulher digna, uma mulher íntegra, né? Como você se comporta, como você se veste, isso tudo fala sobre você. 27. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. Isso tanto para mulher como para homem, tá falando aqui, tá? Então, assim, se você está adulterando, aqui tá falando, pode alguém andar sobre as brasas sem queimar os pés? Quando existe adultério, não tem como isso dar certo. Uma hora vai ter problema. Ninguém que a toque ficará sem castigo. Então é a mesma coisa que o exemplo é se jogar de uma ponte. A hora que você se joga de uma ponte, você vai estar ali flutuando no ar legal, mas vai cair lá embaixo e vai se esborrachar. Então o adultério, gente, não tem, é uma coisa que não tem como dar certo, tá? Quem tá adulterando tem que voltar a rever, porque é algo que tá falando aqui, não tem como dar certo, vai ter castigo uma hora ou outra, vai acabar mal, tá? Então, Deus abomina isso, sobre o adultério. Continuando, 30. O ladrão não é desprezado se faminto rouba para matar a fome. O ladrão não é desprezado se faminto rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem em casa.
Então tá falando que o homem ladrão, ele rouba para matar a fome. Tá, tudo bem. É certo? Não, não é certo. Contudo, se for pego, né, ele vai pagar 7 vezes. Então, o ladrão foi lá, roubou para matar a fome, mas foi pego, vai pagar 7 vezes. Mas, ele tá dando um exemplo, mas o homem que comete adultério, homem ou mulher, não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Olha que palavra forte. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Jamais se apagará. Pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar, e não aceitará nenhuma compensação, os melhores presentes não o acalmarão. Então aqui deu um exemplo que o ladrão se rouba, né, por fome, vai lá, pode pagar, pagou, ok. Mas aqui o adultério não. O adultério sofrerá ferimentos e vergonha e uma humilhação jamais se apagará. Não tem como pagar com que nem o ladrão pagou lá 7 vezes. Aqui não tem, adultério não tem como pagar. Adulterou. O que vai, como que vai devolver? Né? Aqui roubou, devolve. Mas aqui o adultério não tem como devolver. Então ele está fazendo essa comparação. E muitas vezes acaba em morte, porque se o marido descobre, vai lá e mata. Quantas vezes a gente vê isso todos os dias na televisão, né, gente? O homicídio contra a mulher está crescendo muito também, mas muitos desses homicídios é que o homem descobriu que a mulher estava adulterando. Claro, isso não justifica, mas está acontecendo demais. Por quê? A nossa sociedade, a gente vê, né, nas novelas, eu não assisto novela há muitos anos, não gosto de novela, mas a gente vê, né, nos programas, assim, eles incentivando o adultério. E isso não vai acabar bem. Não acaba bem, tá aqui escrito na palavra. Então, o homem não aceita, a mulher não aceita. Quantos casos, né, que a gente vê de tragédias familiares por causa de adultério. Então, aqui no capítulo 6 e no capítulo 5 fala sobre adultério. É algo, assim, muito errado. Agora eu falo assim, quem já praticou adultério e não sabia disso, né? Achou que tudo, gente, tudo, qualquer pecado, se você nascer de novo, se você se arrepender, se você colocar nos pés de Deus, eu adulterei, agora vou, né? Não, gente. Por isso que Deus veio ao mundo. Todo e qualquer pecado, se você praticou um dia, você precisa se redimir e, claro, não continuar pecando. Então, se você conhece alguém que está praticando adultério, converse com essa pessoa, leia Provérbios, né? Mostra a verdade, que é um caminho que só vai levar à destruição. Está escrito com todas as letras aqui, vai levar à destruição mais cedo ou mais tarde. Da pessoa ou das famílias, alguém vai sair prejudicado, destruído. Então, praticou, ok, tem como voltar, tem como pedir perdão, tem como ser redimido desse pecado e não praticar mais. Deus perdoa, desde que você se arrependa verdadeiramente, que você peça perdão lá do seu coração. Só que assim, tem consequências, tá? Deus perdoa, mas você vai colher as consequências. Como falou aqui, não é como o ladrão que vai lá, rouba, paga 7 vezes. Aqui não tem, já foi, não tem como pagar, não tem como voltar, não vai apagar. Isso nunca mais. Você vai ter o ferimento lá, você vai passar por humilhação, você vai ter as consequências disso. Agora, não permaneça nisso, sabe? Se redima, volte a ter uma vida normal. E eu vejo muitas pessoas que estão vivendo dessa maneira. Então, realmente tem que repensar, se não tá bem, separa, não sei, vai atrás de resolver sua vida, mas não viva em adultério, porque isso não vai acabar bem, tá? Está bem muito claro aqui, tá? E amanhã nós vamos ler o capítulo 7, que vai continuar falando sobre a mulher adúltera. Olha quanto Provérbios fala de mulher adúltera, como é pesado esse assunto, né? Então, a gente vai continuar falando. Já falamos no 5, no 6 e vamos falar no 7 amanhã, tá bom? Obrigada, bom dia quem está aqui. Obrigada por você estar aqui. Já encerramos aqui nosso tempo. Hoje o nosso capítulo 6 foi bem produtivo. Acho que tem muita sabedoria aqui. Fala da procrastinação, fala da adúltera,
Fala do preguiçoso, né? Fala de você se meter em ser fiador. Então tem tanta sabedoria nesse capítulo 6 que se eu fosse você, eu lia de novo na sua casa, anotava as coisas que você precisa ficar prestando atenção. Fala da formiga lá, que a gente tem que ser igual a formiga. Então esse capítulo 6 está assim muito edificante. Obrigada a vocês por estarem aqui. E amanhã estou aqui de novo 7h50. Se você puder, compartilhe. Esse capítulo foi assim muito uma experiência muito incrível aqui para estudar com vocês, né? Porque eu também aprendo muita coisa. Por mais às vezes que eu tô aqui, leio, mas a hora que eu tô aqui, Deus me revela coisas novas aqui, então eu também aprendo muito, é muito edificante estar aqui. Gente, só dar alguns recadinhos para vocês e a gente vai orar e vamos encerrar. É quarta-feira, então todos os dias eu tô aqui 7h50 com Provérbios, né? A gente tá fazendo essa série e toda quarta-feira às 17 horas eu tenho um chá terapêutico, onde eu falo sobre algum tema e também chamo alguém se quiser estar comigo ao vivo para uma terapia gratuita. Então, estejam aí preparados, tá bom? Vamos orar. Pai Santo, te agradeço por mais um dia da tua bênção, da tua palavra aqui que o Senhor nos trouxe, das tuas revelações divinas, dos seus ensinamentos. Que a cada dia nós conseguimos estar mais próximo de ti com os seus ensinamentos, que a gente entenda o que devemos fazer, Pai. Muito obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Abençoa as pessoas que estiveram nessa live, que elas tenham uma semana abençoada, cheia de novidades e de bênçãos derramadas em suas vidas, Pai. Muito obrigado pela essa oportunidade de nós estarmos aprendendo mais da Tua palavra, recebendo mais poção de vida. A Sua palavra não mente. Aqui encontramos toda como devemos viver a sabedoria de vida. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos mais uma vez. Amém. Muito obrigado pela presença e até amanhã. Fiquem com Deus. Tchau.